que significa existir em um mundo que nunca para de se mover? Um mundo onde a superfície guarda segredos mais antigos que a memória, onde cada onda carrega o peso de algo vasto abaixo dela, e onde as criaturas que sobrevivem aqui não estão simplesmente vivas. Elas são o próprio oceano, em movimento. Bem-vindos ao Oceano Solitário. O oceano cobre mais de 70% deste planeta. No entanto, a maior parte dele permanece invisível, não sentida e desconhecida. O que chamamos de superfície é apenas o começo de um sistema tão vasto, tão repleto de camadas e tão vivo que cada tentativa de compreendê-lo revela apenas o quanto ainda permanece oculto. Aqui, na fronteira entre o ar e a água, as regras do mundo que conhecemos começam a se dissolver. A pressão aumenta, a luz se dobra e a vida assume formas que desafiam tudo o que pensamos entender sobre sobrevivência. Nessas camadas superiores, onde a luz do sol ainda alcança, a vida não simplesmente existe. Ela compete, se adapta e se dimensiona a uma escala que faz as conquistas humanas parecerem pequenas. Os gigantes que se movem por essas águas não foram construídos por acidente. Eles foram moldados por milhões de anos de pressão, de escassez, de uma demanda evolutiva implacável. Cada característica serve a um propósito. Cada comportamento carrega uma consequência. E cada movimento, por mais lento ou silencioso que pareça lá de cima, é o resultado de um cálculo mais antigo do que qualquer civilização na Terra. Para entender o oceano, você precisa primeiro entender que a dominância aqui não tem uma única face. Ela não pertence apenas ao mais rápido, ou ao maior, ou ao mais agressivo. Ela pertence àqueles que aprenderam-se a ler o próprio oceano, a sentir suas correntes antes que se movam, a perceber a mudança de temperatura antes que ela chegue, a mover-se com o sistema, e não contra ele. Este é um mundo onde inteligência e instinto não são opostos. Eles são a mesma força, expressa de forma diferente em milhões de espécies, ao longo de bilhões de anos de vida ininterrupta. E em algum lugar nessas águas, algo está sempre observando, algo está sempre se movendo, algo está sempre esperando, pelo momento exato. Considere a escala do que se move abaixo de você. Uma baleia azul, o maior animal que já existiu neste planeta, desliza por essas águas com um silêncio que parece impossível para algo de seu tamanho.
Seu coração, aproximadamente do tamanho de um carro pequeno, bate lentamente, poderosamente, sustentando um corpo que se estende por mais de 3 ônibus escolares enfileirados. E ainda assim, este colosso, este soberano da superfície, sobrevive inteiramente de alguns dos menores organismos do oceano, criaturas tão minúsculas que são quase invisíveis a olho nu. Este é o paradoxo no coração do oceano. O maior poder aqui não consome a maior presa. Ele consome o que é mais abundante. Ele se alinha com o ritmo do sistema e, ao fazer isso, ele se torna o sistema. Mas a baleia azul não governa sozinha. O oceano não é um reino com um único trono. É um sistema de camadas, cada uma com sua própria lógica, sua própria hierarquia e sua própria definição de poder. E nessas águas superiores, onde a luz ainda se filtra e a temperatura ainda mantém o calor, outra força se move com uma precisão que nenhum tamanho sozinho poderia replicar. Não um único predador, não um gigante solitário, uma inteligência coordenada, uma rede viva de mentes que aprenderam a agir como uma só. É isso que separa os caçadores mais perigosos do oceano de tudo, o mais que nada ao lado deles. Não a força, não a velocidade, mas a capacidade de pensar, de planejar e de executar com uma paciência que a maioria das criaturas jamais desenvolverá. Imagine um grupo de caçadores que passou gerações refinando a mesma estratégia, que se comunica não apenas através do som, mas através do movimento, da posição, da memória compartilhada de milhares de caçadas transmitidas ao longo de vidas inteiras. Esses caçadores conhecem seu território não como um mapa, mas como um sistema vivo que podem ler em tempo real. Eles sabem para onde a presa se moverá antes que ela se mova. Eles sabem em qual direção empurrar, qual ângulo cortar e qual momento atacar. Eles não perseguem, eles engendram o resultado. E quando o momento chega, ele chega com precisão absoluta. Nenhum movimento desperdiçado, nenhuma energia desperdiçada.
cada indivíduo na posição perfeita, cumprindo um papel que foi aprendido, praticado e aperfeiçoado ao longo de gerações. Isso não é apenas instinto. Isso é cultura. Isso é conhecimento transferido através do tempo, moldado pelo próprio oceano em algo que funciona como estratégia. No entanto, o oceano não recompensa apenas o caçador coordenado. Ele recompensa a adaptação em todas as suas formas. Considere a criatura que sobrevive não perseguindo, mas tornando-se parte da própria corrente, que se move pela água não como um predador em perseguição, mas como um filtro, um sistema vivo que processa o oceano um enorme gole de cada vez. Existem gigantes aqui que existiram por centenas de milhões de anos, sobrevivendo a eras glaciais, sobrevivendo a extinções em massa, sobrevivendo a cada mudança catastrófica que este planeta já suportou. Eles não sobreviveram por serem os mais fortes. Sobreviveram por estarem perfeitamente alinhados com o que o oceano oferece, por não precisar de nada além do que está sempre presente, por criar abundância a partir do que outros ignoram. Este é um tipo diferente de dominância, silenciosa, sem pressa, antiga além da medida, e é tão poderosa quanto qualquer coisa que caça. E então, há o gigante que carrega seu poder não apenas no tamanho, mas no som, no oceano aberto, onde a visibilidade pode cair a quase zero, e onde a distância engole tudo aquilo de que a visão depende. O som se torna a linguagem primária da sobrevivência. Existem criaturas nessas águas que produzem chamados tão poderosos, tão baixos em frequência, que viajam por bacias oceânicas inteiras. Sinais enviados ao azul que carregam informações por distâncias que nenhuma outra forma de comunicação neste planeta consegue igualar. Esses não são sons simples, são complexos, estruturados e, em alguns casos, mudam ao longo do tempo de formas que sugerem algo mais profundo que o reflexo, algo mais próximo da expressão. O oceano está repleto de vozes que os ouvidos humanos nunca foram projetados para ouvir. Frequências que passam pelo casco de um navio sem serem detectadas. Conversas acontecendo por centenas de quilômetros de água aberta. Agora mesmo, enquanto você assiste a isso, os gigantes da superfície nunca estão verdadeiramente sozinhos. Eles estão sempre conectados, sempre se comunicando, sempre cientes de algo que se move muito além do alcance de qualquer olho.
Mas a comunicação sozinha não garante a sobrevivência. No oceano aberto, a superfície, que parece tão vasta e aberta lá de cima, é na realidade um campo de batalha de fronteiras invisíveis. Mudanças de temperatura criam paredes que algumas espécies não conseguem atravessar. Padrões de correntes definem corredores de vida e corredores de vazio. A distribuição de alimento nunca é uniforme, nunca previsível e nunca garantida. Para sobreviver aqui em grande escala, uma criatura precisa ser mais do que forte. Ela precisa ser responsiva, precisa ser capaz de ler mudanças sutis na temperatura da água, na salinidade, na pressão das correntes se movendo abaixo de seu corpo e ajustar seu curso por milhares de quilômetros de mar aberto. Esta é uma navegação além de qualquer coisa que a tecnologia humana replicou durante a maior parte da história registrada. Sem instrumentos, sem mapas, sem pontos de referência fixos, apenas o corpo, o oceano e uma sensibilidade ao próprio campo magnético do planeta que guia o movimento por um mundo sem estradas visíveis. Os gigantes da superfície não vagam. Eles seguem sistemas. Eles leem o oceano da forma como nós só aprendemos recentemente a lê-lo. Existe um momento, no oceano aberto, que poucos humanos já testemunharam, quando a superfície quebra sem aviso, quando algo vasto sobe de baixo com uma força que parece desafiar seu próprio tamanho, quando um animal do comprimento de um ônibus lança seu corpo inteiro para o ar, e por um segundo suspenso, fica entre dois mundos. Isso não é agressão, não é alimentação. Cientistas estudaram esse comportamento por décadas e ainda não conseguem concordar com uma única explicação. Alguns acreditam que é comunicação, um sinal enviado por quilômetros de água aberta apenas pelo impacto. Outros sugerem que serve para remover parasitas ou para atordoar presas abaixo da superfície. Alguns propõem que é simplesmente brincadeira. Uma expressão de energia de uma criatura tão poderosa que até a fronteira entre o oceano e o céu não consegue contê-la. Qualquer que seja a razão, o efeito sobre qualquer um que a testemunha é o mesmo. Um lembrete de que o oceano contém forças que operam completamente fora da compreensão humana e que os gigantes aqui nunca são totalmente conhecíveis. A superfície do oceano é enganosa. O que parece calmo de cima esconde um mundo vertical de extraordinária complexidade. Dentro dos primeiros 200 metros de água, a vida se organiza em camadas. Cada camada definida pela temperatura, pela luz, pela disponibilidade de alimento e pela pressão dos predadores que se movem por ela. Nas zonas superiores, onde a luz do sol ainda penetra, organismos microscópicos derivam em números que excedem a compreensão. Um único litro de água do oceano pode conter milhões de organismos vivos invisíveis a olho nu. Esses não são derivadores passivos.
Eles são o motor de tudo. Cada gigante que se move por essas águas, cada predador que caça aqui, cada filtrador que processa o oceano, depende inteiramente do que esses organismos invisíveis produzem. Remova-os, e o sistema inteiro entra em colapso em semanas. Não anos, não décadas, semanas. O maior poder do oceano não pertence ao maior animal, pertence ao menor. À fundação invisível que torna possível qualquer outra forma de vida nessa água. E ainda assim, mesmo essa fundação invisível não é estática. O oceano respira, ele cicla, ele muda de formas que remodelam a distribuição da vida em hemisférios inteiros. Existem correntes se movendo por essas águas, agora mesmo que começaram sua jornada do outro lado do planeta. Fluxos de água quente empurrando para o norte. Colunas de água fria subindo das profundezas. Rios invisíveis dentro do oceano que carregam calor, nutrientes e as condições para a vida por distâncias que a não qualquer estrutura que os humanos já construíram. Quando esses sistemas se alinham, o oceano floresce, nutrientes sobem à superfície, a vida microscópica explode em concentrações visíveis do espaço e, em resposta, tudo que se alimenta dessa vida converge, do menor peixe à maior baleia. O oceano se organiza ao redor desses momentos de abundância. Este é o ritmo que os gigantes seguem. Não o calendário, não o relógio. O pulso do próprio oceano, um sinal mais antigo do que qualquer espécie viva hoje, que move a vida pela superfície deste planeta em padrões que estamos apenas começando a mapear. Mas o oceano não é apenas um sistema de abundância, é igualmente um sistema de escassez, de pressão e de consequência. Para cada momento de florescimento, há longos trechos de vazio, vastas regiões de água aberta onde o alimento é escasso, onde a distância entre uma refeição e a próxima pode ser medida em semanas, e onde a sobrevivência depende não de encontrar abundância, mas de conservar energia suficiente para alcançá-la. Os gigantes que cruzam essas zonas vazias o fazem com reservas construídas durante estações de fartura. Seus corpos são sistemas biológicos de armazenamento, capazes de sustentar a vida por milhares de quilômetros de oceano aberto e árido. Esta é a resistência em uma escala que redefine o significado da palavra. Não a resistência de horas ou dias, a resistência de meses, de hemisférios inteiros atravessados com uma única respiração de energia armazenada, guiada por sentidos calibrados por milhões de anos para encontrar o que o oceano esconde. E quando finalmente chegam, quando a corrente muda e a água se transforma e o alimento sobe à superfície,
Os gigantes se alimentam com uma eficiência que faz cada quilômetro da jornada valer a pena. Existe algo que acontece na fronteira entre a água quente e a fria, que moldou a história da vida neste oceano mais do que qualquer predador singular jamais poderia. Onde esses dois sistemas se encontram, onde o calor tropical colide com o frio polar, o oceano se torna instável de formas que forçam os nutrientes a subirem das profundezas. Essa ressurgência, esse movimento vertical de água fria, rica em nutrientes em direção à superfície, cria alguns dos ambientes marinhos mais produtivos do planeta. Aqui, a vida se concentra. Aqui, a cadeia alimentar se comprime em uma densidade que atrai todos os níveis da hierarquia do oceano ao mesmo lugar ao mesmo tempo. Os gigantes conhecem essas fronteiras. Elas os seguem por hemisférios. Eles cronometram suas migrações para chegar precisamente quando esses sistemas atingem o pico. Quando a água está mais fria, quando os nutrientes estão mais altos e quando o oceano oferece tudo que um corpo de sua escala requer. Isso não é sorte, não é instinto no sentido simples. É o resultado de milhões de anos de memória evolutiva, escrita na biologia de cada gigante que cruza este oceano.
oceano não apenas sustenta gigantes, ele os molda. Cada característica de cada criatura que se move por essas águas é uma resposta direta às exigências do oceano. Nada existe aqui por acidente. Nada persiste aqui sem propósito. O corpo aerodinâmico que corta a água com resistência mínima. As nadadeiras que geram sustentação e direção com precisão extraordinária. A pele que reduz o atrito em velocidades que nenhuma engenharia humana replicou completamente. Cada detalhe é o resultado de milhões de anos de testes, de falhas, de refinamento sob condições que não mostram misericórdia para nada menos que perfeitamente adaptado. Esta é a evolução operando em sua forma mais implacável. E os gigantes que permanecem, os que ainda cruzam esses oceanos hoje, são os sobreviventes de um processo tão longo e tão implacável que sua própria existência é uma forma de prova. Prova de que a vida, dado tempo suficiente, pode resolver quase tudo que o oceano apresenta. Mas a adaptação nunca está terminada. O oceano não é um ambiente estático. Ele muda, ele aquece, ele acidifica, ele altera a distribuição de alimentos e a localização das fronteiras que as espécies seguiram por milhões de anos. E os gigantes que sobreviveram a todas as extinções em massa que este planeta suportou agora enfrentam uma taxa de mudança que a evolução nunca foi projetada para responder em tempo real. O aquecimento das águas superficiais empurra as fronteiras que eles seguem para o norte e para o sul. O alimento do qual dependem se move com as correntes que estão mudando. O ambiente acústico pelo qual navegam, a paisagem sonora do oceano, está sendo alterado por frequências introduzidas apenas nos últimos 100 anos. Essas não são ameaças distantes. São realidades presentes sendo registradas agora mesmo, em padrões de migração que não se alinham mais com as estações, em áreas de alimentação que não contêm mais o que continham, no movimento de gigantes que estão procurando por um mundo que o oceano está lentamente se tornando incapaz de fornecer. E ainda assim, o oceano persiste. Ele suportou coisas piores do que isso. Ele absorveu catástrofes que remodelaram continentes, que bloquearam o sol por anos, que elevaram e baixaram os níveis do mar em centenas de metros. Toda vez, a vida encontrou um caminho. Não a mesma vida, não as mesmas espécies, mas vida. Persistente, adaptativa, implacável em sua ocupação de cada espaço disponível que este planeta oferece. O oceano que vemos hoje não é o oceano que existia 100 milhões de anos atrás. Os gigantes que o cruzam agora não são os gigantes que o cruzavam então. Mas o sistema em si, a lógica de correntes e temperatura e pressão e alimento, essa lógica persistiu através de tudo. É isso que o oceano ensina. A qualquer um disposto a ficar quieto por tempo suficiente para ouvi-lo.
que a sobrevivência não é sobre força, não é sobre tamanho, não é sequer sobre inteligência da forma como normalmente a definimos. É sobre alinhamento, sobre ler o sistema dentro do qual você existe e mover-se com ele, em vez de contra ele, sobre encontrar seu lugar em algo vasto o suficiente para superar qualquer coisa. Existe uma quietude na superfície do oceano, que não existe em nenhum outro lugar na Terra. Nas primeiras horas antes do amanhecer, quando o vento cessa e a ondulação achata e a água se torna um espelho estendido até cada horizonte, o oceano revela algo que esconde durante o barulho do dia. Um silêncio que não está vazio. Uma quietude que não é ausência, mas uma pausa no visível, enquanto tudo abaixo continua sem interrupção. Abaixo dessa superfície espelhada, agora mesmo, migrações estão em andamento que continuaram sem pausa por milhões de anos. A alimentação está acontecendo em profundidades onde nenhuma luz alcança. A comunicação está viajando por bacias oceânicas em frequências que o ouvido humano nunca detectará. O oceano não para quando paramos de assistir. Ele não faz pausa quando não podemos vê-lo. Ele continua, como sempre continuou, indiferente à observação, governado inteiramente por sua própria lógica ancestral. E isso, talvez mais do que qualquer outra coisa, é o que o torna digno de ser assistido.
Somos atraídos pelo oceano, não porque o entendemos, mas porque não o entendemos. Existe algo na mente humana que responde a uma escala que não consegue processar completamente. Há uma profundidade que não consegue medir completamente. Há um sistema tão complexo e tão antigo que cada resposta que oferece revela mais 3 perguntas esperando abaixo dele. O oceano está aqui há 4 bilhões de anos. Ele existia antes que o primeiro animal terrestre desse seu primeiro respiro. Ele existirá muito depois que o último der seu último. Tudo o que sabemos sobre a vida neste planeta, tudo o que sabemos sobre sobrevivência e adaptação e a persistência dos sistemas vivos através de mudanças catastróficas. O oceano soube primeiro. Não ensinamos nada ao oceano. O oceano nos ensinou tudo e ainda estamos aprendendo. Explorar o oceano é mais do que observar. É entrar em um mundo onde cada camada tem seus próprios soberanos, onde o equilíbrio da vida é moldado por forças mais antigas que a memória, e onde os gigantes que se movem por essas águas carregam dentro deles a sabedoria acumulada de bilhões de anos de sobrevivência. Alguns governam pelo tamanho, alguns pela coordenação, alguns pela paciência e resistência, e alguns simplesmente por existir em perfeito alinhamento com um sistema vasto o suficiente para sustentá-los. Se esta jornada pelo mundo superficial do oceano moveu algo em você, então você já faz parte do que vem a seguir. Curta este vídeo, inscreva-se no Solitary Ocean e nos diga nos comentários qual desses gigantes mais desafia sua compreensão. Até a próxima descida. Obrigado por explorar conosco. Mantenha-se curioso, mantenha-se em silêncio e continue indo mais fundo.